Olá pessoal, bem-vindos a mais um resumo, hoje sobre contratos. Nós veremos o que é um contrato, quais os tipos de contratos e quais os seus princípios. Para começar, o que é um contrato? Não existe na lei um artigo que defina o que é o contrato. O que nós temos são vários doutrinadores, vários professores, e cada um vai dar uma explicação, só que todas elas convergem para um ponto em comum. E resumindo, contrato é um acordo entre duas ou mais partes, ou seja, é a declaração de vontade entre duas ou mais pessoas. Em outras palavras, é a formalização de um negócio jurídico. Então, um quer comprar, o outro quer vender, um contrato vai formalizar essa vontade. E lembrando, negócio jurídico é aquele realizado entre pessoas capazes, falando de um objeto lícito, possível, e aqui nós já encontramos uma barreira em relação aos contratos, porque herança de vivos é algo impossível de ser negociado. Justamente porque quando usamos o termo herança, nós queremos dizer que a pessoa em questão está morta. Então, não tem como, por exemplo, os filhos fazerem um acordo dizendo que quando o pai deles vier a falecer, a casa vai para o fulano e o carro vai para o Beltrano. Esse tipo de contrato não pode ser feito justamente porque os pais ainda estão vivos. Fora isso, esse objeto também tem que ser determinado ou determinável, ou seja, ele existe ou pode vir a existir, e é aquele que possui uma forma prescrita ou não defesa por lei. E quanto à forma dos contratos, nós temos que, via de regra, ela é livre, ou seja, nós podemos fazer um contrato verbal, gestual ou até mesmo atípico, ou seja, qualquer tipo de contrato que não seja proibido pela lei. E qual que é a exceção? Toda vez que a lei exigir uma forma específica, como por exemplo, basicamente tudo relacionado a imóveis que possuam um valor superior a 30 salários mínimos. Então, se você quiser comprar, vender ou transferir um imóvel nessa característica, é necessário que ele passe por uma escritura pública. E isso nós encontramos lá no artigo 104, 107, 108, 425 e 426, todos do Código Civil. E quais os tipos de contrato? Basicamente, nós temos dois: os paritários e os de adesão. Os paritários são aqueles em que todo mundo opina, ou seja, ele é bilateral. Como assim? Por exemplo, nos contratos civis e empresariais, que são aqueles abrangidos como, por exemplo, compra e venda e locação. Como assim? Vamos supor que a Ana esteja vendendo algo por R$ 1.000. A Bia vem e oferece uma contraproposta. Que tal você vender isso parcelado em 4 vezes? A Ana retruca: não, eu faço no máximo em 2. A Bia vem mais uma vez: que tal metade à vista e a outra metade parcelada em 2 vezes? Nesse caso a Ana consegue fechar o acordo. Então, as pessoas envolvidas no contrato elas têm a possibilidade de negociar, de chegar a um acordo. Já nos contratos de adesão, apenas um fala, ou seja, ele é unilateral, como por exemplo o famoso li e aceito. Esse tipo de contrato ele tem mais ou menos essa cara aqui, e é muito presente em contratos digitais, seja quando você está instalando um programa, contratando um serviço ou comprando alguma coisa. Você não consegue dialogar. E nesse tipo de contrato, como é que ficam aquelas cláusulas que vierem com algum tipo de erro, defeito ou vierem de forma ambíguas? Nesses casos, a sua interpretação será sempre favorável ao aderente, aquele que está comprando, assinando, instalando algo, justamente para dar esse contrabalanço. Se a pessoa que está aderindo não pode negociar, que as cláusulas ambíguas pelo menos estejam mais favoráveis a ela. E esse contrato também terá cláusulas nulas se alguma delas vier falando de renúncia antecipada ao direito garantido pelo contrato. Como assim? Vamos supor que você esteja comprando um carro. E uma das cláusulas está escrito o seguinte: ao adquirir o veículo, você abre mão do direito de posse e propriedade. Você fica apenas com o direito de usá-lo e de mantê-lo. Bom, se fosse para apenas utilizar e cuidar do carro, seria muito mais vantajoso fazer um contrato de aluguel. Porque qual que é o principal objetivo de comprar algo? É justamente ter o direito de posse e propriedade. Então, se o próprio contrato diz que você não pode, essa cláusula em questão ela será nula. Lembrando que nulo é algo que é e anulável é algo que pode ser. Então, uma cláusula anulável é uma cláusula que pode ser anulada. Uma cláusula nula é uma cláusula que é anulada. E isso nós encontramos no artigo 423 e 424, ambos do Código Civil.
E agora veremos os princípios contratuais. Temos vários, 8 para falar a verdade. O primeiro que veremos é o de autonomia das vontades, ou seja, as partes são livres para fazer qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de acordo. As pessoas têm capacidade para determinar e fazer aquilo que elas quiserem, ou seja, se você quiser comprar, fazer, assinar, contratar, então faça. Se você não quiser, não faça, você não é obrigado. Mas uma vez que você tem essa vontade e começa a negociar, nós caímos aqui no segundo princípio do consensualismo, ou seja, as partes consentem, aceitam os termos do contrato. Se vocês negociaram que seria uma compra parcelada em 6 vezes, será em 6 vezes, não em 3 e não em 12. E uma vez que elas estão aceitas, nós caímos na obrigatoriedade da convenção, também chamado de pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que foi negociado e aceito agora tem que ser cumprido. Bom, e se a pessoa não cumprir com a parte dela? Aí nós caímos no outro princípio, a exceção do não cumprido. Aqui, em resumo, significa que você não é obrigado a cumprir com a sua parte enquanto a outra não cumprir com a dela. Em outras palavras, enquanto um não cumprir com a sua, não pode exigir que o outro cumpra com a dele. Por exemplo, vamos supor que a construtora ficou de iniciar as obras apenas depois de receber o pagamento, ou seja, enquanto o cliente não pagar, ele não pode exigir o início da construção. Esses princípios estão basicamente lá no artigo 476 e 477 do Código Civil. Mas e a exigência de cumprir com a parte? É qualquer um que pode solicitá-la? É qualquer um que pode exigir? Com isso, a gente cai aqui no próximo princípio da relatividade das partes, ou seja, os efeitos do contrato atingem somente as partes que dele participam. Em outras palavras, terceiros não serão atingidos nem de forma benéfica, eles não aproveitam, nem de forma onerosa, ou seja, eles não são prejudicados, a não ser que esse contrato seja feito para eles. Por exemplo, vamos supor que a Ana vai comprar um carro da Bia. A Ana vai dar o dinheiro e receber o carro. A Bia vai dar o carro e receber o dinheiro. Nessa relação não existe nenhum terceiro. Agora, e se a Ana estivesse comprando algo para o Carlos? A Ana vai comprar o carro da Bia e esse carro vai ser do Carlos. Nesse caso, Carlos é o terceiro e aí ele será atingido. O maior exemplo em relação a contratos em favor de terceiro, ele sai um pouco da esfera civil e vai para a parte do consumidor, que é no caso de seguradoras. Então, a Ana faz um seguro de vida com a Bia para favorecer o Carlos. A Ana e a Bia que determinam as cláusulas do contrato, mas o favorecido nessa relação será um terceiro, será o Carlos. Somente nesses casos é que uma terceira pessoa será atingida pelos efeitos do contrato. Bom, mas eu posso fazer todo tipo de contrato? O que responde isso é o próximo princípio, o da função social do contrato. Ou seja, todo contrato, além de estar falando sobre objetos e funções legais, eles devem necessariamente respeitar duas coisas: a ordem pública, que se refere aos direitos fundamentais, como por exemplo a dignidade da pessoa humana, tudo que for legal, tudo que a lei não proibir, mas que viole a dignidade da pessoa humana, estará indo contra a função social do contrato. E o outro item a ser respeitado é o dos bons costumes. Ou seja, o contrato ele tem que respeitar itens como, por exemplo, a honra e a moral, seguindo a mesma linha de raciocínio. Mesmo que o contrato seja legal ou não proibido, se o objetivo desse contrato for ferir algum item relacionado aos bons costumes, ele também estará ferindo esse princípio contratual. Caso isso aconteça, o contrato pode ser revisto, basicamente, e assim nós caímos no próximo princípio, o da imprevisão, também chamado de onerosidade excessiva, que diz basicamente o seguinte: só ocorrerá a revisão contratual caso um imprevisto, algo extraordinário aconteça e torne uma das obrigações excessivamente onerosa a uma das partes. Um recente exemplo disso é o efeito do coronavírus nessa pandemia. Muitos contratos estão sendo revistos porque uma das partes acabou sofrendo uma onerosidade excessiva, muitas vezes porque precisou fechar o seu negócio e com isso a sua obrigação ficou muito danosa, muito penosa, tá difícil de realizar. E foi em consequência de algo extraordinário, algo imprevisto. É diferente de casos relacionados, por exemplo, a enchentes que ocorrem todos os anos em determinados meses do ano. Em outras palavras, a revisão contratual ela é exceção à regra. Só vai acontecer em casos excepcionais. Portanto, a regra é a intervenção mínima nos contratos. Via de regra, os contratos não serão revistos. A exceção é nesses casos de imprevisibilidade. Essas regras de revisão contratual valem tanto para os contratos paritários
quanto para os de adesão. E qual o motivo dessa revisão contratual acontecer apenas em situações extremas, apenas em situações imprevisíveis? É justamente para poder garantir uma segurança jurídica em relação àqueles que estão assinando o contrato. Imagine só o caos que seria se por qualquer motivo os contratos pudessem ser revistos. Então você acaba de fazer um contrato de aluguel de 30 meses, está morando no imóvel há 2 e no meio do terceiro mês chega o dono do apartamento, bate lá na porta e falou: vamos rever essa cláusula aqui porque eu não gostei, eu me separei, estou precisando aqui de um dinheiro extra, vamos rever essa condição aqui. Ninguém se sentiria seguro para firmar um contrato, seja ele qual for. E é por isso que esse princípio está aí, garantir segurança jurídica. E com essa segurança nós caímos aqui basicamente no último, mas não menos importante, a boa-fé objetiva, que é basicamente a não intenção de causar danos, a não intenção de querer passar a perna na pessoa. É a realização de um contrato sem o objetivo de fraudar a outra pessoa. Todos esses princípios são encontrados lá no artigo 421 e 421-A, ambos do Código Civil, e também no artigo 422, 478 e 480, também do mesmo código. E agora nós veremos duas questões. Aqui está a primeira. Pause o seu vídeo, tente resolvê-la, porque daqui a 3 segundos eu estarei apresentando os comentários e as anotações para resolver a questão. Então vamos lá. 3, 2, 1. Essa primeira questão está querendo basicamente a resposta correta em relação ao conceito dos contratos. A alternativa A ela está errada porque ela está dizendo que os contratos atípicos são ilegais, quando na verdade eles são legais. A alternativa C ela está errada porque está falando da boa-fé subjetiva, e em relação aos contratos é a boa-fé objetiva. A diferença entre eles é basicamente que a subjetiva ela está muito mais relacionada à intenção e a objetiva em relação à prática. Então, se você assina um contrato querendo fazer o bem sem malícia com outra pessoa, você está agindo com a boa-fé objetiva. Agora, quando a sua intenção é não causar mal, só que o contrato está causando mal e você vai lá e assina do mesmo jeito, a sua intenção era boa. Então, a sua boa-fé, nesse caso, foi subjetiva. Porque se ela fosse objetiva, você não teria assinado. E a alternativa D está dizendo que nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias, ou seja, aquelas que possuem algum tipo de erro, serão nulas. Na verdade, esse tipo de cláusula terá uma interpretação favorável ao aderente. As cláusulas nulas são aquelas que renunciam um direito que o próprio contrato está garantindo. E agora vamos para a segunda e última questão. Mesma coisa, pause o seu vídeo, tente resolvê-la, porque as anotações e comentários vêm em 3, 2, 1. Nessa segunda questão também que é a alternativa correta sobre os contratos em geral, a alternativa A está errada porque ela está dizendo que nos contratos de adesão serão anuláveis as cláusulas que estipulam renúncia antecipada de um direito. Nesse tipo de contrato, no contrato de adesão, se você perde um direito, essa cláusula ela é nula e não anulável. Já a alternativa B está falando que é possível herança de pessoa viva ser objeto de contrato. Não, se a pessoa está viva, nem herança é. E a alternativa C está errada porque ela está dizendo que é ilícito, que é ilegal, não pode as pessoas estipularem contratos atípicos, quando na verdade elas podem, é legal. E portanto, a alternativa correta é a que sobra, a alternativa D. E com isso nós chegamos ao final, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar com os amigos, de deixar o joinha e de ativar os sininhos para saber quando terá um próximo resumo. Muito obrigado e até a próxima!